Olá pessoal, bem-vindo à nossa live de hoje. O tema da nossa conversa, o tema da nossa live é dividendos de R$ 5.000 por mês com ações da Bolsa de Valores. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode atingir essa meta? A meta de muitas pessoas é obter uma renda passiva com vários ativos, né, fundos imobiliários. Aqui nosso foco é ações da Bolsa de Valores. Mas se você quiser 5, 10, 15, como é que você faz esse cálculo e como que você pode chegar lá? Eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive, uma planilha depois, como é que a gente pode fazer essa simulação. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ganesh Nokala, esse nome é bastante diferente, tanto o nome quanto o sobrenome. Eu sou analista CNPI e investidor profissional, especialista em investimento em ações da Bolsa de Valores. Os analistas CNPIs, pessoal, são aqueles profissionais independentes. Eu não ganho nada por distribuição ou por recomendação de investimento. Na verdade, a gente é proibido, né, os analistas CNPIs são proibidos de receber por distribuição. Isso garante uma análise independente. Eu não vou fazer recomendação de um produto que não seja bom para você. Muitas vezes você vai encontrar o gerente do banco, o assessor da corretora, que eles ganham pela distribuição. E aí você tem que ter cuidado, porque às vezes tem um conflito de interesse aí. Mas vamos para o nosso assunto, que o nosso tema aqui é R$ 5.000 por mês, pessoal. Qual que é a sua meta aí? Coloca aí no chat, qual que é a sua meta de renda passiva, né? R$ 5.000, quanto você estaria satisfeito, né, no seu planejamento de independência financeira, quanto você estaria satisfeito, que a gente vai fazer essa simulação aqui hoje. 5.000 é uma referência, mas a gente pode colocar outros valores também. Não esquece de deixar o like no YouTube. Se não for inscrito, sempre se inscreve, né? Isso não é uma fala clichê, é uma coisa importante aqui para o canal mesmo. Antes de começar, pessoal, sempre, como antes de entrar no tema principal, aqui eu gosto de contextualizar com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela do computador. Olha só, uma notícia que eu queria compartilhar com vocês é essa aqui, né? Quem me acompanha sabe que volta e meia eu trago essa notícia porque ela é importante. Essa aqui é uma realidade, é uma notícia da Ambima, né, mostrando que somente 1% da população vai viver dos próprios recursos após os 60 anos. E eu tenho certeza que você que tem essa dedicação, você não vai passar por essa restrição. Mas essa é a realidade. Muitas pessoas, né, 99% das pessoas ainda não conseguem viver com os próprios recursos após os 60 anos. Né? Isso é uma realidade, a gente tem que enfrentar. Como que a gente vai conseguir superar isso? Além de trabalhar, claro, né? A gente tem que administrar o nosso patrimônio, fazer ele render, né, pessoal? Fazer ele se valorizar ao longo do tempo, fazer extrair uma renda passiva dali, pagar menos impostos, né? Por exemplo, previdência privada é uma forma de você fazer isso. E a gente está vendo aí já resultados, né? Poxa, muita gente, né, querendo fugir da Bolsa de Valores, né, sair correndo da Bolsa de Valores em épocas de eleições, e várias pessoas aqui já tendo resultados. A Bolsa de Valores aí está se aproximando dos 120 mil pontos. Se não fosse a Petrobras, pessoal, segurar o índice Bovespa já teria batido 120 mil pontos. E feliz, né, de nós aí, de quem já comprou ações e está segurando. E a estratégia que eu mostro para vocês aqui sempre é uma estratégia que a gente vai ficar feliz nas altas, como a gente está agora, né, vendo o nosso patrimônio se valorizar, e quando as ações caírem, vai ser uma oportunidade de a gente comprar ações baratas. E aí, através de investimentos, claro, do trabalho, de poupança, e também dos investimentos, que é um pilar muito importante, a gente vai superar esse dado aqui, pessoal. A gente não quer estar dentro desse grupo de pessoas que não conseguem viver com os próprios recursos, tá? Isso é uma notícia muito importante. Até eu estava lendo essa notícia, eu lembrei de uma viagem que eu fiz esses tempos, em 2017, se eu não me engano, 2017 ou 2018, eu fui para o deserto do Atacama. E eu gosto bastante de viajar, né? Quando eu fui para o deserto do Atacama, eu fui lá e aí tinha uma família viajando, né? Super hospedada num hotel super bacana, estavam lá próximo da gente e tal, todos os filhos viajando. Daí, enfim, né, você vê aquilo dali, poxa, é isso aqui, né, que eu estou buscando, né? Isso aqui, para isso que eu estou trabalhando, para quando eu precisar viajar, não ter restrições financeiras, eu quiser levar a família inteira, leva. Então, enfim, são essas coisas. Investimento é só um meio, pessoal, é só um meio. Por isso que a gente está aqui dedicando um tempo, porque a gente quer o bem-estar. Essas restrições a gente não quer ter. Quiser viajar, viaja. Quiser trocar de casa, troca. A gente mesmo está construindo uma casa que está super feliz por causa disso. Então, por isso que é importante a gente se engajar com esses temas, tá? Mas vamos voltar aqui para nosso tema aqui principal. Olha só, pessoal. Ações da Bolsa de Valores. Como que é interessante
investir em ações com foco em renda passiva. A gente poderia investir em tesouro e PCA que pague juros semestrais. A gente podia investir em fundos imobiliários, mas a rentabilidade desses investimentos são menores, de tesouro direto muito menor e também de fundos imobiliários menores. Então, com as ações, por que a gente conseguir uma renda passiva relativamente alta? Isso que eu vou mostrar para vocês aqui. E além de renda passiva, aquilo que a gente já está vendo aqui, valorização do patrimônio ao longo do tempo. Fundos imobiliários é um foco muito grande de renda passiva, mas não necessariamente eles vão se valorizar em 50%, 70% num curto espaço de tempo. E as ações têm essa possibilidade. Então, o foco aqui de renda passiva, né, aquela renda que não depende do nosso trabalho, é encontrar empresas que pagam bons dividendos, né, e com aquela ideia de a gente ser um empresário de nós mesmos, quer dizer, a gente é uma holding. O que é uma holding? Uma empresa que é uma holding? É uma empresa que tem participações em várias empresas. Itaúsa é isso, né? Ela tem participação no Itaú, que é a maior empresa dentro de Itaúsa. Ela tem participação em Alpargatas, que é dona da Havaianas, e em outros negócios também. Só que a gente faz na pessoa física, né? Então, também pode ser dentro de uma pessoa jurídica, mas a ideia é ser uma holding que compra várias empresas que são boas pagadoras de dividendos e a gente vai recebendo dividendo regularmente. E se a gente reinvestir esses dividendos, a gente vai formando uma bola de neve que eles vão crescendo de forma exponencial ao longo do tempo. Então, essa que é a ideia, formar uma carteira diversificada com empresas líderes, empresas do setor de construção civil, do setor industrial, do setor de energia elétrica, do setor de saneamento, do setor de seguros, do setor financeiro, pegar os melhores setores, deixando os setores arriscados de lado, não pegar setores que podem dar dor de cabeça para a gente, setor de aviação civil, setor do varejo online, Via Varejo, Magazine Luiza, a gente fica de fora dessas empresas, não recomendo que vocês invistam nelas. E aí você pode tocar o seu trabalho regularmente e receber essa renda passiva regular. O pessoal aqui que eu estou acompanhando, que montou uma carteira de ações ou que está montando uma carteira de ações, vai ser muito interessante os próximos 12 meses. Por quê? Depois que monta uma carteira de ações com umas 15 empresas, mais ou menos, 20 empresas, que é o recomendado para uma carteira madura, você vai recebendo dividendo regularmente. Você está lá trabalhando, daqui a pouco sai um fato relevante. Taesa vai pagar X dividendos. Brasil Agro vai pagar X dividendos. Petrobras agora anunciou um dividendo imenso, que está tendo até uma polêmica. E aí você vai recebendo esses dividendos caindo na sua conta diretamente. E o importante de investir em ações também é porque é um dos tipos de investimentos que corrige pela inflação. Então você está investindo nas melhores empresas e essas empresas são as empresas que repassam os custos para você. Então, por exemplo, a energia elétrica. Eu sempre comento porque a energia elétrica é muito marcada a correção pela inflação. Os contratos de concessão de muitas empresas do setor de energia elétrica é corrigido pelo IPCA e pelo IGPM. Não tem negociação. Depois que é feito o contrato, há de 30 anos, olha, esses contratos super longos, pessoal. A Taesa tem vários contratos de 30 anos e que são renováveis por mais 30 anos, ou seja, aí 60 anos de receita. Né? No caso da Taesa, é só disponibilizar as linhas de transmissão. Mesmo se as pessoas consumirem pouco ou muito, a Taesa vai receber, né, o lucro dela, a receita dela, e ela distribui cerca de 90% do lucro todos os anos. Então você, de alguma forma, quando investe em ações, você se torna sócio da inflação, porque você se torna sócio das empresas, e são justamente as empresas que repassam os preços para o consumidor. Então, é o que eu estava falando para vocês, vocês já têm uma mudança, né? Quem pensa dessa forma, uma mudança muito mais madura diante do mercado de ações. Não é comprar um lote, vou lá, compro 100 ações e quero que suba 100%, e daqui a pouco eu vendo e compro outra ação e quero que suba 100%, porque não é assim que funciona. Se fosse assim, seria muito fácil. Mas os investidores profissionais, não, eles identificam uma ação, por exemplo, a Klabin, poxa, tomara que a Klabin fique lá nos R$4, os R$4 tem um dividend yield projetado de 10% e mais crescimento de receita, e quanto mais eu comprar, melhor. O próprio Barsi compra a Klabin há 30 anos que ele compra a Klabin. Então é outra forma de pensar, pensando como investidores profissionais. Mas voltando aqui para o nosso foco de renda passiva, pessoal, com ações, é melhor que uma aposentadoria. A aposentadoria que é tradicional que a gente tem, seja com o INSS, seja outro tipo de aposentadoria, a hora que a pessoa vem a falecer, e todo mundo em algum momento vai vir a falecer, aquela aposentadoria se encerra. Quando a gente compra ações, você está comprando um ativo para você e para sua família. Você está cuidando da sua família também, dos seus filhos e dos seus netos. Porque a hora que você não tiver mais,
eles vão herdar isso. E se for um ativo gerador de renda, vai continuar gerando renda para você e renda para os seus filhos. É uma mudança de mentalidade, de formação de riqueza intergeracional. Né? Você conseguindo formar um patrimônio que você consegue extrair, que nem a Crislane estava falando de 10 mil reais, que nem a Elenir estava falando de 10 mil reais, ou o Rony falando de 20 mil reais, se você formou um patrimônio que ele gera 20 mil de reais e você não vai dilapidando o patrimônio principal, depois fica para o seu filho, depois fica para o seu neto. Né? É uma mudança intergeracional, é maior bem-estar para a sua família. Você está protegendo a sua família. Então, quem dera, né, se os nossos avós tivessem estudado isso, naquela época do conhecimento não era tão disseminado. E mesmo hoje, pessoal, mesmo hoje, que tem internet, tem muito conteúdo bom e ruim, né? Bem bom e ruim, mas eu trago aqui o melhor conteúdo que existe no mercado de ações. Mesmo hoje, não é muita gente que se engaja. Então, pessoal, e isso que eu estou falando da estratégia de dividendos não é algo novo, é uma estratégia secular. Aqui o Lírio Parisotto, no Brasil, super focado em dividendos, aí um bilionário, né? O John Rockefeller está dizendo aqui: Do you know the only thing that gives me pleasure? Meu inglês aqui trancou. Do you know the only thing that gives me pleasure? It's my dividends coming in. Então ele está dizendo aqui: você sabe o que me dá prazer? É ver meus dividendos caindo na conta. A Trigo no Capital, que é uma das maiores investidoras aqui de ações do mercado brasileiro, tem um dos melhores gestores do Brasil, foco em dividendos, um pilar muito forte de dividendos. Barsi, Warren Buffett, valorizam demais os dividendos. Estratégia há mais de 100 anos que é utilizada em vários países pelos grandes investidores, e vocês estão fazendo isso aqui também. Então, pessoal, esse foco de começar com conhecimento sem aventuras vai ter excelentes resultados de renda passiva. Então, aqui, pessoal, como que a gente faz isso? Né? Como que a gente faz? Quem fez meu treinamento, enfim, eu compartilho sempre com vocês que a base, né, é a estratégia que a gente adota diante da Bolsa. Estratégia de dividendos, análise fundamentalista, onde os grandes investidores ganham dinheiro de verdade, que inclusive o Décio Bazin discute lá, tem um capítulo só sobre isso, é a mentalidade de investidor e não de especulador. Tem um capítulo só lá no livro do Décio Bazin, tem um capítulo no livro do Benjamin Graham sobre diferença entre investidor e especulador. Então isso já é falado há mais de 100 anos. Quem vai pelo caminho da especulação, pessoal, é um atalho para perder dinheiro. Quem vai pelo caminho de investidor é um atalho para ganhar dinheiro de verdade. E isso já é provado, entendeu? Agora, quem são os traders no Brasil que ganham dinheiro? Enfim, agora é difícil de encontrar, nem sei quem é, né? Mas vamos falar de pessoas que ganham dinheiro de verdade com ações, com dividendos e análise fundamentalista. Poxa, aí tá cheio no Brasil e no exterior. Aí o Barsi, o Luiz Parisotto, os gestores excelentes de ações no Brasil, César Paiva, Pedro Schermon, Florian Bartunek, Guilherme Achê, enfim, os nomes são extensos aqui de grandes investidores que ganham dinheiro de verdade com esse tipo de estratégia. Então, esses dois livros são bem interessantes, pessoal. Se vocês não leram ainda, Faça Fortuna com Ações, e também um livro, Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que ele escreveu em 49, que é um mentor do Warren Buffett, né? Então, se o Benjamin Graham já via isso, né? Os grandes investidores já falam para a gente, pessoal, diferença. Investidor e especulador, ganha dinheiro, quem ganha dinheiro, o investidor. Então, aqui a gente segue a estratégia de dividendos e ela é excelente por quê? Por que a estratégia de dividendos é excelente? A ideia é comprar empresas de setores interessantes, como a Klabin, setor de celulose, o Brasil é super forte, boa pagadora de dividendo, como a Klabin, e que esteja negociando a um preço interessante. Por que a estratégia de dividendos ela é tão boa para se investir em ações? Além do retorno da renda passiva, ela dá tranquilidade para a gente. Quando você investe em ações pagadoras de dividendos, e quem estava no meu treinamento sabe que eu recomendei várias ações que são boas pagadoras de dividendos, praticamente todas ali pagam dividendos, inclusive agora em novembro é mês de a gente receber dividendos, o pessoal já está recebendo, dia 17 vai cair dividendo de Agro 3, que é uma que eu comento aqui com frequência, um dividendo bem gordo, né? Qual que é o interessante da estratégia de dividendos? Você está feliz em qualquer cenário. O que eu quero dizer com isso? Você não fica preocupado com o sobe e o desce da Bolsa de Valores. Você não fica preocupado com as flutuações de mercado. Por quê?
No nosso caso específico aqui da última turma do treinamento, que a gente comprou ações lá por junho, julho, começou a comprar. Vamos supor que naquele momento a Bolsa de Valores começasse a cair. A Bolsa de Valores subiu. Não tinha como saber, não tinha como ter bola de cristal, mas as ações estavam baratas naquela época. Então a gente foi comprando. Quando a gente comprou, o mercado pode subir ou pode cair. No curtíssimo prazo, pessoal, num prazo de 6 meses, um ano, ninguém, qualquer especialista, se chegar um especialista dizendo para você, suposto especialista dizendo para você, o Ibovespa daqui a um ano vai estar 150 mil pontos, ou ele não sabe o que ele está falando, ou ele está criando uma verdade que não existe. Porque não tem como ninguém saber. O próprio Guilherme Achê, que está aí, né, pessoal, um gestor do Esquadra, um dos melhores gestores de ações do Brasil, ele fala isso também. O Warren Buffett fala isso, o Howard Marks fala isso. Então ninguém sabe onde vai estar o Ibovespa. Então a gente começou a comprar ações, mas não sabia onde está o Ibovespa. Acabou que a gente comprou as ações quando estava 96 mil pontos. A nossa carteira está com uma rentabilidade, eu olhei hoje, de cerca de 30% em 4 meses. E o mercado subiu. E agora, se o mercado subiu com a estratégia de dividendos, comprando boas ações pagadoras de dividendos, a gente está mais feliz. Por quê? O nosso patrimônio se valorizou. A gente viu aí a Agro3 se valorizar cerca de quanto? 40%, se a gente incluir o dividendo que ela vai pagar agora. Kepler Weber, que é uma empresa do setor de agronegócio lá do Rio Grande do Sul, uma empresa produtora de silos, né, que são aqueles armazéns, né, que fazem a armazenagem dos grãos, né? Então o Brasil precisa desses silos. Quando você está passeando nas estradas e vê aquele armazém gigante guardando grãos, é praticamente a Kepler Weber que faz. Ela tem 40% do market share. A Kepler Weber se valorizou 80% desde que a gente comprou. Então a gente está feliz, o mercado subiu, a gente está mais rico. Ganesh, mas se o mercado tivesse caído, né? Por causa de uma crise inesperada, o mercado tivesse caído, a gente também estaria feliz. Por quê, pessoal? Porque nesse caso, por exemplo, né, algumas empresas, a Agro3, que ela vai pagar dividendo agora, por isso que eu estou falando muito dela. A Agro3 vai pagar um dividend yield de quem comprou na faixa dos 24, 25 reais que a gente comprou, um dividend yield de 14%. Vamos supor que a Agro3 caísse pela metade, pessoal, né? Dos 24, 25 reais que estava o preço da ação naquela época, ela caísse para 12 reais, 13 reais. Qual que ia ser o dividend yield de Agro3? O dobro. Em vez de ser 13, ia ser 26%. Então, se é uma empresa que é boa pagadora de dividendo, uma empresa que não tem dívida, a Agro3 não tem dívida, a Kepler Weber não tem dívida, elas têm mais caixa, né? Mais caixa do que dívida. Então, se tiver um problema financeiro, ela tem dinheiro para pagar, né? A Oi BR3, que é uma empresa que está em recuperação judicial, que dá lucro negativo. Assim, você vê? Tem gente, pessoal, muita gente que compra a Oi BR3, quando eu me lembro que o pessoal estava comprando quando a Oi estava R$1. Não, a Oi está barata, é R$1. Não pode perder muito dinheiro. Pois é, mas hoje a Oi está quanto? Está 27 centavos, 25 centavos. Caiu quanto? 75%, desvalorização de 75%, e várias outras empresas aí com uma valorização oposta positiva. Então, a estratégia de dividendos, que é o que eu faço, que é o que os grandes investidores fazem também, eles compram empresas de valorização? Sim, também, mas uma empresa que paga dividendos também é interessante. A gente comprou a B3, né? B3, que é uma empresa que é mais de valorização, mas ela paga dividendo. A Kepler é uma empresa boa pagadora de dividendos, se valorizou quanto? 80%. Poxa, se 80% não é a valorização, o que é, né? Então, estratégia de dividendos, o investidor, depois que muda essa mentalidade, que não é fácil no início, né? No início a gente fica lá todo dia olhando para o home broker, poxa, está valorizando 5%, poxa, cara, está 5% negativo. Depois a gente vai passando um pouco por isso e vai adotando a estratégia de investidor, né? A mentalidade de investidor. Claro, se a gente vê as nossas ações se valorizar 30% num curto espaço de tempo, a gente fica feliz. Mas depois, com essa mudança, essa evolução de mentalidade de investidor, quando a bolsa cair, que é uma coisa que vai acontecer em algum momento, a gente vai comprar ações a preços muito interessantes, que nem eu falei que a Agro3. Vamos supor que a Agro3 caísse para metade, né? Saísse de 24 e fosse para 12 reais a cotação. Se ela mantém um lucro crescendo e o dividendo crescente, poxa, está excelente. Mas isso não acontece, Ganesh. Acontece. Em março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia, a Bolsa de Valores entrou em Black Friday. Ela entrou, caiu 45%, acho que foi uma das quedas
maiores e mais rápidas num curto espaço de tempo. Deu uns 5, 6 circuit breakers. Uma semana, um dia dava circuit breaker. O que é o circuit breaker? É quando a bolsa começa a cair demais e aí ela para de negociar porque está um pânico geral. Então, os investidores vendendo. Naquela época, era possível comprar Tupi, uma excelente empresa lá de Santa Catarina, de Joinville, uma empresa do setor industrial, exportadora, ela vende para BMW, para Audi, só para Chrysler, só empresa gigante, né? O maior mercado consumidor dos produtos da Tupi é os Estados Unidos. A Tupi estava negociando na época de março de 2020, pessoal, a R$10, R$12. E hoje quanto que está a Tupi? R$30. Inclusive, né, a gente comprou o Tupi também, acabou subindo demais. E a gente está feliz porque subiu, mas está com um pouco de receio. Poxa, ela podia ter ficado um pouco mais tempo lá na faixa dos R$20 para a gente comprar mais. Mas isso que eu quero mostrar para vocês. Março de 2020 foi uma janela de comprar Tupi a R$10. Energias Brasil negociou a R$12. Empresa super tranquila aí, setor de energia elétrica. Então, essa que é a estratégia aí de dividendos. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora uma planilha que a gente pode fazer esse cálculo de quanto receber aí R$5.000 por mês ou R$10.000, tá? É quase uma planilha que a gente poderia dizer assim, você quer comprar aposentadoria? Quanto que é a sua aposentadoria que você quer? R$5.000? Beleza, então vamos ver quanto é que custa aqui. É quase isso, né? Algumas pessoas, né, perguntam para o Barsi, né? O Barsi, ele recebe aí R$1 milhão de dividendos por dia, em média, né? Uma coisa assim absurda, mas ele é investidor há 50 anos da pessoa. Esse é o poder dos juros compostos, né? O poder dos juros compostos. Mas aqui eu fiz uma simulação para vocês. Olha só, que nessa coluna aqui a gente consegue colocar quanto que a gente quer receber de renda passiva, né? Muita gente colocou R$5.000, que equivale a R$60.000 por ano, né? E aqui eu trouxe algumas empresas que são boas pagadoras de dividendos e mostra quanto que você teria que ter de valores investidos para receber na perpetuidade, não só para você, mas para o seu filho, para o seu neto, para eles ficarem de herança esse patrimônio, né? Esse patrimônio que gera uma renda passiva. O livro Pai Rico, Pai Pobre, também, talvez muitos de vocês já leram, ele foca muito nisso. Acumule ativos geradores de renda, que são quase maquininhas de geradoras de renda. E aqui as ações são alguns desses ativos que pagam ótimas rendas passivas, tá? Então, olha aqui, pessoal, Agro 3, né? A cotação atual está aí na faixa, acho que já está até R$30, né? Se eu não me engano, alguma coisa assim, mas próximo, não tem problema aqui. Para você receber R$5.000 com base nesse dividend yield que ela pagou nos últimos 12 meses, não necessariamente ela vai pagar 18% de dividend yield, mas ela paga bons dividendos, né? Mas uma simulação no rendimento aí dos últimos 12 meses, a pessoa teria que ter investido R$300.000. Poxa, Ganessa, mas é muito valor para mim. Pode ser muito para algumas pessoas, pode ser pouco para outras pessoas, mas se você também tiver como foco uma construção de patrimônio, você está numa fase de acumulação, né? Enquanto você vai acumulando ativos geradores de renda, eles vão se multiplicando. No início a gente não sente muito os dividendos caindo, eles parecem pequenos, mas com o passar do tempo o efeito é exponencial. Se você estudou lá na escola, matemática, talvez lembre, talvez não lembre, não tem problema, mas uma progressão geométrica, ele segue um caminho assim, daqui a pouco inclina uma curva vertical. Com Taesa, né, a gente pode fazer a mesma simulação, depois que você quisesse, você poderia trocar o dividend yield, aqui botar 15%, 12%, 8%, né, e aí ele vai trocando os valores aqui. Mas Taesa, né, 12%, você precisaria ter R$476.000 investidos. Petrobras, pessoal, que o pessoal estava perguntando aqui no Instagram, né, se está barato. Olha só o dividend yield. A Petrobras pagou muito dividend yield nos últimos 12 meses, né, pessoal? Um absurdo, né? Pagou 55% de dividend yield, pessoal. Claro que você não vai conseguir esse dividend yield, mas eu estou simulando aqui para ver. Hoje a Petrobras ela pagou dividend yield de 55%. E esse é um indicador que a ação está barata. Agora eu vou comprar tudo de Petrobras? Não, a gente vai montando uma carteira, né? Não é para ter só carteira de estatais, mas a Petrobras está barata hoje, assim como o Banco do Brasil, né, pessoal? Então, nos piores dos cenários, a empresa está pagando um dividendo excelente. Se fosse só Petrobras nesse dividend yield, poxa, uma renda perpétua passiva aí com ações você teria que ter R$110.000 investidos, né?
Então, poxa, é pouco dinheiro para você ver, né? É quase comprar uma aposentadoria, pessoal, né? Tem gente que, e é melhor, né? Que nem eu falei para vocês, porque não se encerra em você, os filhos e os netos, né, continuam recebendo. A Unipar, que é outra pagadora de dividendo, uma setor aí do industrial, setor do carbocloro, pagando um dividend yield de 14%, a Energias Brasil de 10%, e seriam esses valores investidos que você teria que ter, tá? Isso para cada ação. Se fosse pegar uma carteira hipotética, fazendo uma média aqui do dividend yield desses aqui, seria um dividend yield de 20%, que está muito elevado e tal, mas para fazer uma simulação, teria que ter 274 mil reais investidos. Aqui a gente poderia trocar, você pode depois, na semana eu vou distribuir essa planilha, você pode trocar, não, minha meta não é 5 mil reais, por enquanto é R$ 1.000, beleza. Se for R$ 1.000, teria que ter 66 mil reais nesse dividend yield. Se for R$ 1.000 nesse dividend yield aqui de Energias Brasil, então seria 125 mil reais. Se fosse R$ 1.000 nesse dividend yield, não, né, 1.000 não, 10 mil, né, que algumas pessoas falaram. Seria, nesse dividend yield da Unipar aqui, 851 mil reais. Ah, Ganete, mas eu não, tá muito distante eu conseguir acumular R$ 1 milhão. Pessoal, ao longo do tempo, investimento é de longo prazo, você investindo, por isso tem que montar uma carteira interessante, rentabilizando ela, você vai chegar nesse patrimônio que você deseja e depois vai extrair essa renda passiva e vai preservar para não consumir o principal, tá?